Bom dia pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula do nosso canal. Após a vinheta começaremos um novo conteúdo. Vamos dar início ao estudo das matrizes. Matrizes. Observe os seguintes conjuntos numéricos onde os elementos estão dispostos em linhas e colunas e colocado entre colchetes, parênteses ou barras. Exemplos. Então você tem aí o exemplo 1, 2. O exemplo 1 está entre parênteses. O exemplo 2 está entre colchetes. O exemplo 3 está entre colchetes e o exemplo 4 está entre barras. Conjuntos desse tipo são chamados de matriz. As filas horizontais são chamadas de linhas e as filas verticais são chamadas de colunas. Observe o exemplo. Então você tem aí, seja a matriz A, ela é uma aqui, ela tem 4 linhas e 3 colunas, ok? Ela possui, então, como eu falei, 4 linhas e 3 colunas, e assim é do tipo 4×3, lê-se 4×3. Observe, escrevemos primeiro o número de linhas e depois o número de colunas. Exemplos: a primeira é uma matriz do tipo 3×2, a segunda é uma matriz de ordem 1×3, a terceira é uma matriz quadrada 3×3, a quarta é uma matriz 3×1. Matriz quadrada é aquela em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Exemplo. Então aí você tem aí uma matriz quadrada de ordem 1, uma matriz quadrada de ordem 2 e uma matriz quadrada de ordem 3. Matriz linha é aquela que possui somente uma linha. Exemplo. Então você tem uma matriz aí que tem uma linha 2, 4, 6, matriz linha do tipo 1×3. Matriz coluna é aquela que possui somente uma coluna. Observe o exemplo. Então você tem uma matriz aí, matriz B, é uma matriz coluna tipo 3×1. Notação genérica. Representamos genericamente uma matriz do tipo M por N, escolhendo uma letra minúscula com 2 índices para representar cada um dos seus elementos, de modo que o primeiro índice indique a linha o que o elemento pertence e o segundo índice a coluna. Exemplo. Então você tem aí esse exemplo, né, que tem uma matriz aí genérica, que ela tem aí a matriz A, que ela começa do A11 e vai estar AMN, tá? Então ela vai do A11 a AM1, depois do A1N a AMN. Ok? Então essa é a notação genérica de uma matriz. Assim, A11 é o elemento da primeira linha e primeira coluna. A32 é o elemento da terceira linha e segunda coluna. A23 é o elemento da segunda linha e terceira coluna. Abreviadamente, podemos representar essa matriz A tomando-se um elemento genérico A e J, onde I maior ou igual a 1, menor ou igual a M, e J maior ou igual a 1, menor ou igual a N. A e J, M por N. Veja o exemplo. Construa uma matriz A e J do tipo 2×3, sendo A e J igual a I mais J. Então, fazendo isso, nós vamos substituir o que está pedindo, tá? Então, A11 é 1 mais 1 que é igual a 2. A12, 1 mais 2 que é igual a 3. A13 é 1 mais 3 que é igual a 4. A21, 2 mais 1 que é igual a 3. A22, 2 mais 2 que é igual a 4. E A23 que é 2 mais 3 que é igual a 5. Logo, temos essa matriz aí que vocês estão vendo. 2, 3, 4, 1, 3, 5, ok? Escreva uma matriz A igual a e J 3×2, está o que? A e J é igual a 3i menos 2J mais 4. Pelos dados do problema, a matriz deve ter 3 linhas e 2 colunas. Então tá aí feito aí, ó. Você vai preencher, quando você for fazer, você vai preencher só a posição. Então no nosso caso, A11, A12, A21, A22, A31, A32. O que você vai fazer? Você vai substituir esses valores lá onde está 3i. Então no caso é 3 vezes 1 menos 2 vezes 1 mais 4 que é igual a 5. Você vai para 2 1s, mesma coisa. 3 vezes 2 menos 2 vezes 1 mais 4 que é igual a 8.
A3, 1. 3 vezes 3 menos 2 vezes 1 mais 4, que é igual a 11. A1, 2. 3 vezes 1 menos 2 vezes 2 mais 4, que é igual a 3. A2, 2. 3 vezes 2 menos 2 vezes 2 mais 4, que é igual a 6. E A3, 2, que é igual a 3 vezes 3 menos 2 vezes 2 mais 4, que é igual a 9. Aí, portanto, a matriz pedida é 5, 3, 8, 6, 11, 9, ok? Diagonal principal e diagonal secundária. Na matriz quadrada de ordem n abaixo, A. Então, você tem uma matriz quadrada de ordem n, onde você vai ter diagonal principal e diagonal secundária. O conjunto de A11, A22, A33, A44, A55, ANM, elementos de índices iguais, chama-se diagonal principal e a diagonal secundária. Exemplos. Então, você tem exemplo 1, onde você tem a diagonal secundária e a diagonal principal. Então, na diagonal principal você tem o elemento 5 e 20, e na diagonal secundária você tem 10 e 15. Outro exemplo. Essa é uma matriz 3 por 3, onde você tem a diagonal principal 2, 12 e 24 e a diagonal secundária 20, 12 e 6, ok? E só vai ter isso aí nas matrizes quadradas, certo? Igualdade de matrizes. Duas matrizes são iguais, C e somente C são do mesmo tipo, e cada elemento da primeira matriz é igual ao correspondente da segunda matriz. Veja o exemplo abaixo. Então você tem aí, exemplo 1, 4, 5 e 9, que é igual a 1, 5 menos 1, 3 e 2 e 3 ao quadrado. Se vocês olharem bem, o elemento A11 é igual a 1 nas duas matrizes. O elemento que vem logo a seguir, o A12, é igual a 4. 5 menos 1, 4. Então, está correto. Na segunda matriz, na primeira matriz, A21 é 5. E na segunda matriz, 3 mais 2, 5. Então, está na mesma posição, está correto. Na primeira matriz, no A22, o elemento é 9. E na segunda matriz, também 3 ao quadrado é 9. Então, está correto, essas matrizes são iguais. Segundo exemplo, dadas as matrizes x mais 1, 5, 2, 3y e b, 3, 5, 2 e 12, eles querem saber se aí são iguais, ok? Então, como é que ficou isso? Para quais valores de x e y, a e b são iguais? Então, vocês podem ver que dá uma equaçãozinha aí para resolver essa situação, tá? Então, feito isso, você vai chegar lá nas x mais 1 igual a 3, x igual a 2, 3y é igual a 12, y é igual a 4, ok? Matriz nula. Uma matriz é nula quando todos os seus elementos são iguais a zero. Exemplo, então você tem essa matriz aí, ó, que ela é uma matriz que ela tem 2 linhas e 3 colunas, né? E ela é uma matriz nula, porque todos os seus elementos são iguais a zero. Matriz transposta é aquela que se obtém trocando ordenadamente suas linhas por colunas ou vice-versa. A transposta da matriz A, por exemplo, é indicada por A elevado a T, sendo A 4, menos 5, 1, 0, 8, 7. Então, a transposta é 4, 1, 8, menos 5, 0 e 7. O que aconteceu? A primeira coluna virou primeira linha. A segunda coluna virou segunda linha, ok? Vamos praticar? Escreva a matriz nula do tipo letra A, 2 por 1, B, 3 por 2. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e retornaremos dentro em breve com a resolução. Voltando com a resolução, então a primeira era uma matriz 2 por 1, que ela tem o quê? 2 linhas e uma coluna. E a B é uma matriz 3 por 2, onde ela tem 3 linhas e 2 colunas, ok? Outro exercício para vocês resolverem. Escreva a matriz transposta de A, menos 1, 3, 4, 11, menos 2 e 3. Letra B, 1, menos 4, 8, 2, menos 5 e menos 9. Eu vou dar um tempinho para vocês fazer e retornaremos dentro de breve com a resolução.
Voltando com a resolução, como vocês viram aí, ó, o que aconteceu? A primeira linha virou a primeira coluna e a segunda linha virou a segunda coluna na B. O que aconteceu? Mesma coisa. Então você tem lá a primeira coluna virou a primeira linha e a segunda coluna virou segunda linha, ok? É bem tranquilo esses exercícios. Operação com matrizes. Então você tem adição de matrizes. Dada duas matrizes A e B do mesmo tipo, chama-se C, que é igual a A mais B. A matriz que se obtém adicionando os elementos correspondentes das matrizes A e B. Exemplo. Então vocês têm aí, sendo A 4, 5, 7, 2, menos 1 e 0, e B 7, menos 1 e 10, 3, menos 3 e 5. Então A mais B é 4 mais 7, 5 mais menos 1, 7 mais 10. Na segunda linha, você tem 2 mais 3, 1 mais menos 3, 0 mais 5, obtendo a matriz C, que é 11, 4, 17 na primeira linha, e na segunda linha 5, menos 2 e 5, ok? Determine x e y tais que 4x menos 7, 8 mais y mais 10 menos 1 e menos 7 é igual a 10, 8, menos 8 e 1. Como é que é feito isso? Vamos lá. Então você tem aqui, vamos montar aqui essas equaçãozinhas para resolver. 4 mais y é igual a 10, y é igual a 10 menos 4, y é igual a 6. Depois você tem x mais 10 é igual a 8, x é igual a 8 menos 10, x é igual a menos 2. Matriz oposta. Chama-se de matriz A matriz menos A, que se obtém trocando o sinal de todos os elementos de A. Exemplo. A oposta de A, que é 3, 0, menos 2, 1, menos 4, 5, é menos A. Então, o que aconteceu? Você trocou os sinais. Onde era positivo virou negativo, né? O 0 não mexe. O 2 era negativo virou positivo. 1 era positivo ficou negativo. O menos 4 ficou 4 e o 5 ficou menos 5. Ok? Subtração de matrizes. Dadas A e B do mesmo tipo, a matriz A menos B é a matriz que obtém adicionando a matriz oposta de B. Exemplo. A menos B é igual a A mais menos B. Então tem um exemplo aí, ó. Como foi feito? A menos B é igual a 4, 3, 2, 5 mais menos B, tá? Vocês estão vendo lá o menos B lá em cima, é 1, menos 2 e menos 7. A mais menos B, o resultado deu 5, 1, 0 e menos 2. Sendo A 8, 3, 2, 4, 1 e 5, B 1, 4, 5, 3, 8, 5, C menos 1, 8, menos 2, menos 4, menos 3, menos 5. Calcule A mais B, A mais C, B mais C, A mais B mais C. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, retornando dentro em breve com a resolução. Voltando com a resolução, a letra A deu A mais B, 9, 7, 7, 7, 9, 10. A letra B, A mais C, que é 7, 11, 0, 0, menos 2 e 0. E a letra C, B mais C, 0, 12, 3, menos 1, 5 e 0. E por fim, A mais B mais C é igual a 8, 15, 5, 3, 6 e 5. Espero que vocês tenham acertado. Dadas as matrizes A, 3, 8, 2, 1, 4 e 5, B, 1, 7, 3, 4, menos 5, C, menos 1, 0, menos 3, menos 7, menos 4, menos 2. Calcule A menos B, B menos A menos C, A mais B menos C. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e retornarem dentro em breve. Voltando, então tem aí A menos B deu 2, 1, menos 1, menos 3, 8 e 10. B, B menos A, menos 2, menos 1, 1, 3, menos 8 e menos 10. C, A menos C, 4, 8, 5, 8, 8, 7. E para finalizar, A mais B menos C deu 5, 15, 8, 12, 4 e 2.
Espero que vocês tenham acertado. Ok, pessoal? Gente, chegamos ao final de mais uma videoaula do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado e espero que esse conteúdo, do jeito que foi colocado, venha ajudá-los. Nós temos mais uma aula nesse conteúdo e depois nós vamos passar para a determinante. Eu fico contente de estar com vocês hoje e já vou deixando um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima aula do nosso canal. Tchau!